Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus a palavra que o Senhor traz comunhão para lermos, que se encontra no Evangelho reportado por Mateus, no capítulo 2. Mateus 2. Se todos acharam, vamos ler com a ajuda de Deus. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E, congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela, que tinham visto no Oriente, iam adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho, e tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz
lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes seu pai, receou ir para lá, mas, avisado em sonhos, por divina revelação, foi para as partes da Galileia, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: ele será chamado Nazareno. Até aqui, irmãos. Aleluia. Querida Irmandade, um ponto do Evangelho muito conhecido e muito assim anunciado, falado, propalado, até mesmo com figuras, e normalmente no final de ano, quando uma grande parte de cristãos comemoram ou, enfim, irmãos, chamam um dia de dezembro do dia do nascimento de Cristo, é feito inclusive presépios, mas tudo isto, irmãos, em parte ilustra e o que é figura, grava melhor no nosso conhecimento, na nossa parte cognitiva, porque as figuras são vistas e guardadas. Mas às vezes, irmãos, nós também temos aí falsas imagens que não são assim escritas nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, irmãos, na noite que o Senhor nasceu, era uma noite de verão, ou de ainda uma estação quente, porque tinha pastores apacentando ovelha nos campos e não voltavam para as aldeias ou para a cidade onde tinha o redil, onde tinha o aprisco, que as ovelhas eram guardadas ali, e enquanto eles iam dormir, porque nevava, era muito frio, então de manhã cedo eles tornavam pegar os animais e voltavam para o campo, isto na época do inverno. Mas a Bíblia relata que os pastores estavam dormindo no campo quando viram os anjos que, cantando e com assim barulho celestial de alegria, irmãos, anunciava paz na terra, bem-aventurado os homens, é nascido, porque alguns falam assim, paz na terra aos homens de boa vontade. Irmão, nenhum ser humano tem boa vontade. Até mesmo nós, se não nos policiarmos, a gente acaba tendo mais má vontade do que boa vontade. E o homem natural, ele não tem boa vontade para com Deus. Mas os anjos anunciaram, paz na terra, boa vontade de Deus para com os homens. É nascido o Salvador do mundo, eis que está em Belém, assim, assim. E os pastores foram, e ele tinha nascido naquela noite, e era noite, e estava realmente ali numa
cobertura que era para os animais dormir, e foi o lugar onde nasceu o Salvador, como todos sabemos. No entanto, os magos não estavam aí, eles não tinham chegado ainda. Quando Jesus nasceu, apareceu para eles no Oriente, aquelas regiões do sul do Iraque e do Irã hoje, onde eles vieram, e já fazia meses que tinha acontecido esta noite maravilhosa que nasceu o Salvador do mundo. Então a gente vê, as nossas crianças veem aquele presépio, bastante animais, e os magos ali. Os magos não chegaram. Quando chegaram, o que lemos aqui é no verso 11, eles já estavam morando numa casa, José, Maria e o menino, e ele já tinha meses de nascimento. Então veja no verso 11, que quando eles chegaram guiados pela estrela, entraram na casa e acharam o menino com Maria sua mãe. E aí então, realmente eles deram os presentes que trouxeram. Então, irmãos, nós vemos que é necessário que leiamos a palavra de Deus com bastante cuidado, bastante atenção, para enxergar detalhes. Esse detalhe que os pastores estavam dormindo no campo é porque era uma noite, não de inverno, porque teria neve. Então, em dezembro, não foi que Jesus nasceu. Mas não vamos entrar em discussão, irmão, não há necessidade disto. Porém, a nossa irmandade precisa ter conhecimento desses pequenos detalhes que significam muito para que nós possamos ter argumento dentro da palavra de Deus, porque não ficamos comemorando o Natal. Tem uma série de coisas que não é verdade. Mago não estava lá naquela noite, não é dezembro, porque dezembro em Jerusalém, em Israel hoje neva, é impossível alguém dormir no relento, nem ovelha que é cheia de lã, pode alguma morrer, e o ser humano morre com certeza. Então, irmãos, Deus sabe por que está mandando desta forma, irmão, alguns esclarecimentos. Não somos de polêmica e não também queremos desfazer de ninguém e da crença ou da forma de obediência que alguém entende estar fazendo o bem. Quem pensa estar fazendo o bem, Deus que julga os corações vai ver a sinceridade de cada um. E aquele que faz com interesse ou reafirmando uma mentira, mas que ele tem ganho com isto, e a pessoa já foi esclarecida e continua querendo ser ignorante, é um problema pessoal. Nós, irmãos, permita a Deus que toda a irmandade que está ouvindo isto entenda. Então vejam, irmãos, quando nasceu Jesus, apareceu nessa região do Oriente, lá do Oriente Médio, uma estrela. Nós entendemos que foi uma obra de Deus, um milagre. Alguém quer ajustar fatos da astrofísica e dos astros, que foi uma coincidência de planetas, que foi um cometa. Irmão, a palavra diz, foi uma luz, um milagre de Deus, uma luz que viam de perto brilhando como uma estrela e que se movimentava. E eles entenderam que o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo, tinha nascido. Então eles se prepararam. Uma viagem, irmão, demorava semanas ao lombo de camelos, de animais.
E eles vieram preparados com vários presentes e para adorar, reconhecendo que já estava na terra aquele que veio com a missão salvadora. E eles, portanto, dirigiram 1 mês, 2 meses de viagem, não sabemos, irmão, mas também não sabemos o número. A palavra diz uns magos. Tem quem diz 3 e põe até os nomes deles. Tá bem, não entramos nisto, irmão, mas é bom que a Irmandade entenda por que temos alguma ressalva nessas situações. Porque o que não está esclarecido não pertence a nós, irmão. É verdade que foram 3 presentes, ouro, incenso e mirra. Mas isso não significa que um deu ouro, outro deu incenso, outro deu mirra. Um só pode ter dado 1 ou 2 ou 3 coisas, mas o que eles trouxeram do melhor que tinham no Oriente era, e de grande valor, eles trouxeram ouro, incenso e mirra. Quando chegaram em Jerusalém, porque acharam, deve ser Jerusalém, perguntaram para os principais dos sacerdotes, e durante os dias que eles ficaram em Jerusalém, a voz correu, tem aí uns orientais de longe, que estão dizendo que o Cristo, o rei de Israel, já nasceu. Quando Herodes ouviu isto, Herodes nem israelita era, ele era da descendência de Esaú, era lá de trás descendência de Abraão, mas por Esaú, ele era edomita. Ele se assustou. Como nasceu o rei de Israel? Eu sou o rei. Aí mandou chamar no palácio os magos. Eles foram. Também não estavam sozinhos, irmãos. Nós sabemos perfeitamente bem que os perigos nas viagens sempre ocorreram, principalmente nos desertos, onde há tribos nômades e que viviam de assaltos, de roubos e assim por diante. Então, sem dúvida nenhuma, era uma comitiva com comida, água para a viagem, com valores, com seguranças, com um número grande de animais. Era uma comitiva, mas foram todos convidados ao palácio e o rei recebeu com muita cortesia, com muito agrado, e inquiriu. Inquirir quer dizer buscar minúcias. Inquiriu diligentemente, quer dizer, além de fazer a inquirição, ele fez com muita astúcia, com muito critério, porém falso. Ele queria saber onde estava o menino para tirar a vida dele. E os magos, sábios, sábios orientais, magos no sentido de estudiosos, sábios, contaram todos os detalhes. Olha, está na Bíblia, está lá em Miqueias, está no Velho Testamento. Ele vai nascer em Belém. E Belém não era longe de Jerusalém. Era uma cidadezinha menor. Naquela época, tudo a pé ou lombo de animais. 10 quilômetros, 15 quilômetros, era uma boa distância. E então o rei, tá bom, então vão lá, façam a vossa adoração e voltem aqui. Por certo, ele deu um banquete, ele agradou de toda maneira. Voltem aqui, vocês ficam comigo mais um pouco aqui, me dê o lugar certinho onde ele está, que eu também quero ir lá e fazer a minha adoração. Irmãos, espírito mentiroso, falso, a pessoa demonstra bondade, amor, vou adorar o menino, e dentro do coração eu vou matar esse menino. Irmãos, Deus está mandando esta palavra hoje.
Cuidado, irmão, cuidado, irmã, principalmente os jovens, com aqueles que te agradam, te elogiam, te exaltam, a beleza, isto, aquilo, e a irmã e o irmão, às vezes na pureza, na simplicidade, puxa vida, olha, ele me elogiou, eu acho que ele gosta de mim. Irmã, é o espírito do Herodes que está lá. Fala uma coisa com a boca, nas palavras, mas o coração está cheio de ódio, de morte, não de ódio, mas no sentido do Herodes tinha ódio, mas muitos, segundo as intenções, e é uma maldade, porque alguém que a pessoa conquista e leva para o pecado é morte espiritual. Que Deus tenha piedade, que esse espírito que estava em Herodes estiver rodeando alguém, alguma família, algum jovem, alguma jovem, que pelo poder desta palavra ele desapareça do teu caminho, saia de diante de ti, porque fala uma coisa, mas a intenção é outra. E assim agiu Herodes. E os magos saíram para ir a Belém, certamente até, não é, irmão? Puxa, que rei maravilhoso, olha, ele convidou nós no palácio, vamos ver, e nós voltamos para falar para ele e tal, por certo, não é, irmãos? Porém, o Senhor que vê tudo, deu para eles um sonho, uma revelação. Não voltem por Jerusalém, vão embora para a vossa terra por outro caminho, porque esse caminho aí é de morte. E eles então nem sequer passaram por Jerusalém na volta. Irmão, eu creio pela palavra de Deus que o Senhor vai mudar o rumo da vida de alguém que estava num sentido como você veio ou pensava, mas agora, encontrando a luz, não da estrela ali, mas a luz desta palavra, o irmão, a irmã vai sair deste culto e vai trilhar um outro caminho, livrando-te do laço do Herodes, glória ao nome do Senhor, livrando-te do laço de morte, porque o inimigo quer destruir a nossa alma. Então, irmãos, veja que chegaram, não foi no estábulo, não foi na manjedoura, mas foi numa casa, como está no verso 11 aqui, guiados pela estrela. Então os irmãos vejam que não era um astro como um cometa ou a conjunção de planetas que às vezes tomam uma forma maior. Não foi isto, irmão. Foi realmente alguma coisa milagrosa, divina, e uma guia para detalhes. E a estrela estava caminhando na velocidade do passo deles, irmãos, ou do camelo ou do humano. Ela ia indo, chegou em cima de uma casa, parou, mostrando, é aqui. Irmão, que luz é esta que guia o crente? Em detalhes, irmão, é aqui, não vai aí, é aqui. Esta bendita palavra é a estrela que nos guia, irmão, e que nos leva ao nosso Salvador, porque o objetivo da estrela foi trazer os magos ao Salvador do mundo. E a luz desta palavra, e de todas as palavras, não é, irmão? E que nós conhecemos, lemos, ouvimos, é a guia, é a lâmpada, é a estrela que nos leva ao Salvador. E eles lá chegando, entraram na casa. O menino já deveria ter meses, não é, irmão? Eu não vou aventar quantos meses, porque não tem base, mas já tinha meses. E eles viram aquele menino, enfim, e reconheceram, se prostraram perante uma criança, irmão, de meses de nascido, e abriram seus tesouros e deram uma quantidade de ouro.
em pepitas, não sei, barra, não sei. Incenso, o incenso do Oriente mais extremo ali, mais distante de Israel, era de uma preciosidade enorme. Um saquetelzinho de incenso custava um valor considerável. Mirra era uma essência de perfume caríssimo. Foram litros, foram cântaros, não sabemos. Mas Deus sabe, irmãos. E sabe por que isto? Era a provisão, era a preparação do Pai para o dinheiro, para valores que eles iam precisar para uma longa viagem em sentido inverso. O Irã e os fundos lá do Iraque, Irã, está na direção do poente para quem está em Jerusalém e Belém. O Egito, perdão, no nascente, no leste, em relação a Jerusalém. E o Egito está do outro lado, está no oeste, está no sentido contrário do poente. Então, eles precisavam de dinheiro, irmão, para uma viagem, para comer, para viver, sobreviver no Egito. Deus proveu. E Deus proverá na tua vida, irmão. Deus proverá na tua vida, irmã, o necessário para a tua viagem, o necessário para esta viagem rumo à vida eterna. O Senhor não te deixará e proverá das necessidades materiais e, sobretudo, a luz da palavra para te conduzir ao Salvador. Irmãos, havia já moeda naquela época, havia o denário, mas cada nação tinha a sua moeda. Os irmãos vejam que Jesus, quando entrou no templo, tinha os cambiadores que faziam troca de moeda, porque vinha judeu de várias nações, trazia a moeda daquela nação. Para fazer oferta no templo, tinha que ser com a moeda local. Então os cambiadores faziam troca. Os irmãos imaginem se eles levassem moedas. Cada lugar que passavam, um pequeno território, era um pequeno reino, uma moeda diferente. Agora o ouro, irmão, sempre foi a base, sempre foi a moeda internacional. Ninguém deixa de receber o ouro pelo valor da sua moeda local. E ele tinha muito ouro. O incenso, se foi dado ali, irmãos, um saco de incenso, não é? E eles punham por gramas ou por pequena quantidade num saquetelzinho, onde pousavam. Paga esse incenso, é lá do Oriente, eles cheiravam. Puxa, que incenso maravilhoso, claro, está tudo pago, para comer, para viajar, para estar, para morar. Deus providenciou tudo antecipadamente. Glória ao nome do Senhor. Irmão, ouça bem esta palavra. Você tem a tua viagem, você tem os dias que ainda faltam cumprir nesta terra. Hoje o Senhor te enriquece de conhecimento, de fé, de esperança, de crença, de firmeza. Marcha, irmão, não desanime, não pare a tua caminhada. Por que ouro, incenso e mirra? Irmãos, os magos ali anunciaram ao mundo, onde este evangelho é lido, onde é anunciado, os magos deram uma notícia, reconheceram quando deram ouro. O ouro é símbolo de realeza, o ouro é símbolo da riqueza, que ali estava o Rei da Glória,
que tinha a riqueza da vida eterna para dar para a humanidade. Quando deram para o Senhor o incenso, estavam reconhecendo, o incenso são os sacerdotes que usam nas celebrações, também se usa em casa, mas eles estavam reconhecendo estar diante do sumo sacerdote eterno, aquele que iria fazer um sacrifício para a eternidade e para a salvação de quem nele crer. Quando deram mirra, a mirra era um perfume caríssimo que embalsamava ou era colocado em lençóis para envolver corpos de mortos. Eles estavam reconhecendo que ali estava alguém que ia vencer a morte. Glória ao nome do Senhor. Seria a primícia da ressurreição, seria o primogênito de um ser humano, que Cristo era humano, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Mas o que morreu foi o homem Jesus, mas ele ressuscitou triunfante sobre a morte. Então reconheceram estar diante do Rei da Glória, do sumo sacerdote eterno e daquele que redimiria da morte a humanidade. Glória, glória ao nome do Senhor. Irmãos, depois, em sonho, o Espírito Santo de Deus, um anjo que apareceu ali no sonho, falou para eles: não voltem por Jerusalém, vão para a vossa terra por outro caminho. E eles obedeceram. Irmãos, obedeçamos a palavra, obedeçamos o que o Senhor fala conosco. Cuidado alguém, não, mas é meu patrão, mas ele é importante. Herodes era rei e era importante, mas eles ouviram o que o anjo falou para eles. Ouça a palavra e ponha em prática, e o teu caminho será abençoado, e o Senhor te desviará da fúria do Herodes. E esta fúria foi tão grande quando ele se viu, irmãos, iludido ou enganado, que ele esperou e não vieram. Ele mandou o exército ir em Belém e matou todos os meninos de 2 anos para baixo, porque ele calculou. Eles viram lá no Oriente, demoraram meses para vir. Agora eu estou esperando eles aqui já há tanto tempo, não voltaram. De 2 anos para baixo, mato todos, pego também a esse menino que é rei. Então, irmãos, o Senhor mandou uma revelação também, um anjo falar com José. José, pega o menino, a sua mãe, e foge para o Egito. Ouro, incenso, mirra, já preparei para você. Não titubeie, vai. E diz a palavra que ele levantou naquela mesma hora da noite, não esperou amanhecer para cumprir a palavra do Senhor, e foi embora para o Egito. Irmão, não tarde naquilo que o Senhor já te avisou. Põe em prática, fuja, saia quanto antes. E realmente houve a matança, tristeza, e eles foram para o Egito. Ficaram lá um período. Algum historiador diz que foram anos, pode ser, mas chegou o tempo em que ele já, por certo, adolescente, irmãos, novamente o anjo do Senhor apareceu a José e disse: volta para Israel. É morto o que procurava a morte do menino. Irmão, procure o bem, procure a vida, procure a paz. Não procure briga, não procure o mal de ninguém.
Quem busca o mal, encontra o mal na sua casa, na sua pessoa, na sua família. Herodes queria a morte o encontrou primeiro. Procure o bem e o bem virá na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Então voltaram ao Egito voltaram do Egito para Israel e foram viver na cidade de Nazaré, porque em Jerusalém tinha um outro Herodes, Arquelau, porque o termo Herodes é igual César, igual Czar, igual Faraó e assim por diante. Todos vão tendo o mesmo título, é uma hierarquia. Por isso, depois teve o Herodes na morte de Cristo, mas não é aquele primeiro. Cada filho herdava o nome de Herodes. Então, Herodes Arquelau era maldoso, igual o pai. Eles não foram lá. Irmão, desvia do mal. Sabe que tem alguém que quer criar problema? Procure outro lugar. Foram viver em Nazaré, uma cidadezinha simples, onde dizer que era nazareno era dizer que pertencia a um povo rude, baixo. Jesus, sendo o Rei da Glória, ele viveu na humildade. Não importava de ser chamado Nazareno. Nazareno não era um elogio, era uma pecha, era um termo que desqualificava, mas ele se humilhou até a morte por amor das nossas almas. Irmão, é a palavra. Eu creio pela fé que hoje o Senhor está mudando a rota da vida de alguém. O Senhor está mudando o caminho. Você vai voltar ou vai sair de onde você está ouvindo esta palavra, seja onde for que você está ouvindo, o teu caminho de hoje em diante é outro, e o Senhor vai te enriquecer por esta palavra, para marchar até o encontro de Cristo nosso Salvador, nas nuvens de glória. É a palavra, Deus seja louvado.